Uma criança de 10 anos foi morta pela PM e outra de 11 baleada na nuca pela Guarda Civil. Mortes e até linchamento de crianças continuam ocorrendo no centro da cidade de São Paulo. 26 anos depois de sua criação, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, ainda é considerado uma lei moderna e avançada. Mas os problemas na área da infância persistem. O ECA precisa ser aperfeiçoado ou apenas cumprido? Eu sou Gilberto Nascimento e esse é o Diálogo São Paulo. Bem-vindo! O Diálogo São Paulo fala hoje sobre o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Recebemos o psicólogo Clóvis Tadeu Dias, coordenador de projetos da Fundação Travessia, que acompanha crianças e adolescentes que vivem nas ruas. E também no programa, Senise Monte Vicente, professora e ex-presidente do Conselho da ANDI, Agência de Notícias dos Direitos da Infância. O centro de São Paulo hoje tem uma quantidade menor de meninos de rua hoje em relação ao que havia no passado. Mas a situação de violência contra as crianças na região permanece. Um menino foi linchado em janeiro. Nos últimos 2 anos, 7 foram assassinados. Clóvis, em primeiro lugar, obrigado pela presença. Apesar dessa situação de violência contra os meninos de rua, existe uma mobilização de parte da sociedade pedindo a redução da maioridade penal. Existem várias PECs na Câmara dos Deputados pedindo a redução. Como você avalia esse quadro? Bem, hoje a gente percebe que realmente, como você falou, o número de crianças e adolescentes em situação de rua no centro de São Paulo, principalmente no centro histórico, onde há a atuação da Fundação Projeto Travessia, o número diminuiu, mas existe um agravante que, embora esse número tenha diminuído no centro da cidade, o número de crianças e adolescentes que permaneceram e permanecem há longo tempo em situação de rua, ele tem permanecido. Então, a gente atende crianças e adolescentes, principalmente mais no caso de adolescentes, que estão na rua aqui em São Paulo há 8, 6, 10 anos. Né? Então, o número absoluto diminuiu, mas a quantidade dos que ficam por muito mais tempo na situação de rua. Com relação às mortes, a gente, esse ano, já no começo do ano, nós tivemos uma morte de um menino de 13 anos, linchado, e no decorrer desses últimos 2 anos, já são 7 o total de mortes aqui no centro. E qual é o número de crianças e adolescentes que vivem no centro de São Paulo hoje? Olha, hoje a Fundação Travessia, que trabalha, eu posso falar do Centro Velho, né, que a gente atua no Vale do Anhangabaú, São Bento, Praça da Sé, nos entornos ali da Praça da República, nos canteiros da 23 de maio. A gente tem em torno de 30 adolescentes, em média, que vivem aqui no centro de forma permanente e que estão já há um longo período nessa situação. Senise, muito obrigado pela presença, antes de mais nada. Como é que você avalia esse quadro, essa situação permanente de violência e, ao mesmo tempo, uma exigência de parte da sociedade aí querendo a redução da maioridade penal? O fato de ter 30 meninos em caráter mais permanente significa que várias políticas públicas funcionaram. Que se o menino que migrava para a rua por pobreza, por miséria extrema, provavelmente parou de migrar. Não é? Era bem maior esse número. Era muito nos maior anos do 90, que é hoje. por Né? Então, agora, o que me chama a atenção, inclusive você assinalou, Gilberto, é que a sociedade se comovia quando o menino era assassinado ou linchado, e existe uma tolerância, hoje um silêncio quando isso acontece, e isso também está associado com uma visão de extremo rigor com os meninos, que se o menino é morto, se supõe que a culpa é dele, ou que está associado ao tráfico de drogas, sem nenhuma pesquisa, sem responsabilização do assassino, mas tem assim uma intolerância muito grande, é quase uma perversão, que a gente seja tão rigoroso com adolescentes e tão tolerantes com gente muito poderosa, que faz delitos graves e delitos que
Se você vai ver todo o efeito dos delitos, produzem morte também. Por exemplo, corrupção é um delito que produz morte. Porque você tem menos dinheiro para a saúde, por exemplo. Mas nós somos muito tolerantes. Quer dizer, quando o bandido, para usar a linguagem da mídia policial, é muito poderoso, a gente é super tolerante. Mas se for um menino, aí todo rigor. E um rigor que ignora o próprio ECA, porque o ECA prevê que a partir de 12 anos o menino já responde pelo que ele faz. Inclusive, ele pode ser privado de liberdade, só que ele tem direito à defesa, você tem que ter provas contra ele, tudo que o direito exige, tá certo? Mas, agora você vê, a sociedade está... Isso só é possível porque a sociedade está em silêncio quando existe violência. Quer dizer, a paz só é construída se a gente não aceitar a violência e se a gente exigir políticas que, de fato, lidem com esses 30 meninos. Que política que está faltando? Que política pública eu estou dizendo, sabe? E fundo, no que gera isso? A ausência paterna, a permanência na escola, o prazer em aprender, a convivência, as estruturas de proteção. Então, temos que ir fundo e não querer resolver botando na cadeia. Chama sequestro dos problemas sociais. Quando nós queremos resolver tudo, enfiando as pessoas em instituições. Clóvis, aparentemente é um número pequeno, né, de meninos de rua, então, que vivem no centro. Não seria um problema, teoricamente, fácil de resolver ou não? Pois aparentemente é um problema fácil de resolver se houvesse mais, como eu diria, mais interlocução, mais diálogo entre os atores do sistema de garantia de direitos, né? Os vários programas de atendimento os vários programas de atendimento precisariam ter uma interlocução maior e teria que ter uma linguagem mais articulada entre eles e também juntamente com essas crianças e adolescentes. Acho que nós temos que incluí-los na resolução desses problemas. Nós temos que incluir as famílias, não de forma culpabilizadora das famílias, mas incluir as famílias, chamar para nós como parceiras também da resolução dos problemas, né? Porque muitas das vezes que a gente vai à comunidade, a essas famílias, a questão muito difundida da violência doméstica, às vezes não se caracteriza, né? Às vezes são famílias que precisa da gente entender melhor como que é essa complexidade, né? Porque se fala muito de famílias desestruturadas, mas quando a gente vai nas famílias, a gente percebe que existem famílias com estruturas muito complexas para serem compreendidas. E isso demanda tempo, demanda diálogo, demanda interlocução entre as políticas e entre os atores dessa política, para que possamos entender melhor e fazer melhores parcerias com essas famílias e essas crianças e adolescentes. Porque a criança e adolescente em situação de rua, ele é sempre um sujeito de direitos, ele é credor de direito, ele é credor. O mundo adulto, nós devemos para esses meninos e crianças e adolescentes. A gente tem que entender que ele é um sujeito de direito, ele é um sujeito de desejo e um sujeito de cognição. Então, quando vamos tratar com crianças e adolescentes, nós temos que ver que ele, primeiramente, tem direito. Ele tem que ser tratado como prioridade absoluta, como diz o Estatutos. E pensar que ele é um sujeito que tem desejos, né, como qualquer menino de qualquer sociedade, e ele também é um sujeito de cognição. Ele pensa. E se ele pensa, a gente pode tratar de políticas públicas juntamente com ele. Né? Então, acho que isso seria um avanço de vanguarda, se a gente conseguisse. Eu queria fazer um comentário. O ECA prevê que ele também é um sujeito de deveres. Ele deve ir à escola, porque a escola obrigatória não é optativa. Ele, a partir de 12 anos, se ele fizer um delito, ele responde pelo que ele faz. Agora, é uma visão errada de que nada é feito. Não, ele é um sujeito de deveres também, mas isso tem que ser construído no mundo adulto, de justiça, de convivência, de diálogo com o menino. Então, se nós não conseguimos isso, ele vira um menino que não realiza nem a sua condição de sujeito de direitos nem de deveres, né? Ele entra numa zona sombria da nossa sociedade. Né? Então, ele sempre será um sujeito de direitos, como qualquer adulto também é um sujeito de direitos. Teríamos que trabalhar com esse adolescente, nessa questão
do sujeito de direitos, para quando ele chegar aos 18 anos como adulto, ele possa compreender o que ele tem de deveres, que ele vai ser também um defensor de direitos dos outros que não completaram ainda, né? E se ele tem isso violado o tempo todo, dificilmente ele introjetará essa questão de fazer parte de mais um da sociedade que vai defender, né, os direitos, porque o dele mesmo nunca foi defendido a contento, né? No próximo bloco, vamos falar sobre o funcionamento do sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente. O Diálogo São Paulo faz um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Até já! O que precisaria ser feito para evitar a violência envolvendo crianças e adolescentes? Em primeiro, eu acredito que precisaria que o poder público realmente efetivasse as políticas públicas para a criança e para o adolescente. Precisa ter uma educação melhor, precisa ter um sistema de saúde melhor, um sistema de moradia melhor para essa família, para poder tirar ela longe desse mundo da violência. É só os governadores ser mais corretos, entendeu? Mais oportunidade para evitar fazer as besteiragens na rua, né? O melhor passo seria influenciar diretamente na educação. A educação é a base de tudo mesmo. Estamos de volta. O Diálogo São Paulo fala hoje sobre o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Recebemos o psicólogo Clóvis Tadeu Dias, coordenador de projetos da Fundação Travessia, e a psicóloga Senise Monte Vicente, ex-presidente do Conselho da ANDI, Agência de Notícias dos Direitos da Infância. No bloco anterior, deixamos no ar a questão sobre o funcionamento do sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente. Senise, esse sistema de garantias está funcionando a contento? A gente ainda continua vendo casos como a morte do menor de 10 anos pela polícia e também casos como o estupro da adolescente lá no Rio de Janeiro. O sistema de garantias pode evitar esse tipo de tragédia? O sistema, ele não evita o delito, né? Agora, depois que ocorreu o delito, como é que o sistema responde? Quer dizer, você tem coisas que são indícios de que vai ocorrer uma coisa muito grave e que às vezes não funciona. O caso do menino do Rio Grande do Sul, que pediu ajuda para todo mundo e que não conseguiram evitar a morte dele pela madrasta. Então, o sistema falhou. Quer dizer, então você tem a ação do sistema pré um delito grave e a ação do sistema pós-delito. Né? Então, como é que as crianças são ouvidas antes e depois, as medidas entre o Conselho Tutelar, Ministério Público, Polícia, Instituto Médico Legal. Em Campinas, a gente tem a experiência do Iluminar, onde os atores se reúnem mensalmente. Quando tem um delito e a criança comunica na escola, a fonte de obtenção da informação é a escola, o sistema é acionado e eles tentam agilizar, tem protocolo, então funciona bem. Então, Campinas, no caso de abuso sexual, por exemplo, é um bom exemplo de bom funcionamento do sistema de garantias. Agora, a grande dificuldade, Gilberto, é que os adultos não se entendem, nem na família e nem no sistema. Então, quando tem muita vaidade, quando tem condições precárias de trabalho, quando falta capacitação. Então, você tem determinantes estruturais, quando você não tem todas as instituições, não tem um número suficiente de pessoal, não tem capacitação suficiente. Né? E tem aspectos comunicativos, de dificuldades que as pessoas têm, sabe? De ter protocolo, agilizar, se pôr no lugar da criança. Então, a mim, o que mais me choca de falha do sistema é quando a criança pediu ajuda, passou por vários atores do sistema e mesmo assim a criança morre. Clóvis, a Senise citou o caso do menino do Rio Grande do Sul que sofria maus tratos e foi assassinado lá pela madrasta. Aqui em São Paulo também teve o caso do menino lá, filho de um casal da Tanzânia, que sofria maus tratos, tinha sido denunciado isso várias e várias vezes, e ele retornou para casa e acabou sendo morto. Como evitar esse tipo de caso?
Como é um caso que aconteceu no centro, né, eu travessei a tua aqui no centro, a gente entra em contato logo, rapidamente, né? A história se repetiu, na verdade, né? Um caso que acontecesse desse no Brasil, a história não poderia se repetir jamais, mas a história se repete. E aí o sistema de garantia de direitos que falha, porque esse menino aqui no centro, o Conselho Tutelar sabia das condições dele, ele foi acolhido e, por incrível que pareça, foi permitido que o retorno familiar e o retorno familiar dele para uma família que abusava e acabou cometendo o homicídio desse menino. E ainda por cima o sistema não funcionou, que a família conseguiu sair do país e tudo, e depois que saiu do país é que encontraram o corpo desse menino, né? Então, é mais uma falha realmente do sistema de garantia de direitos que tem acontecido e se repetido. Que a gente não pode, enquanto defensor, acreditar que isso possa acontecer de novo. A gente espera que não, né? E se esses fatos continuam se repetindo, Senise, o que se faz? Porque você tem um dilema ético que é a criança tem direito à convivência familiar. Então, a gente faz de tudo para que haja convivência familiar. Sim. Mas também é verdade que você tem famílias onde a violência é de tal ordem que é um motivo para você perder a guarda. E se existe uma possibilidade de reinserção, o chamado follow-up, o segmento. Não tem segmento no Brasil. Então, tem que ter para ver como está sendo. A escola devia ser notificada para ver se a criança está chegando com um sinal de violência. A criança tinha que ter uma pessoa de referência na saúde, na escola, para ela poder pedir socorro, não é? Esse menino, o corpo do menino da Tanzânia, não é? Ele foi encontrado um mês depois. Puxa vida, esse menino não frequentava pré-educação infantil, não frequentava nada. Ninguém deu falta. Uma das coisas que a escola tem que notificar é a ausência injustificada. Tem que notificar o conselho. Mas isso acaba não funcionando. Né? E quando não funciona, nós vamos ter problemas assim, entende? Então, eu acho que primeiro quem falha tinha que sofrer algum sistema de punição para nunca mais deixar isso acontecer. Então, acho que todos os implicados precisavam ter uma boa análise, uma boa avaliação de onde está o erro, para eles construírem a solução. E não aceitar, porque o problema é a gente achar que é algo sobredeterminado. Não é. É uma coisa que os humanos podem resolver, sabe? E levar a sério a fala da criança. Sabe, se a criança está dizendo que está sofrendo, queridos, tem que levar a sério. Clóvis, como é o trabalho no dia a dia lá feito pelo Travessia? Vocês têm educadores que fazem um acompanhamento diário em vários pontos? Quais são os programas desenvolvidos? Então, hoje o Travessia tem um grupo de educadores sociais que trabalham na situação de rua, né? E nós, no Travessia, hoje não acreditamos mais que é possível trabalhar sozinhos. Então, a gente tem uma atuação em conjunto com o Serviço de Atendimento e Abordagem de Criança e Adolescente no centro de São Paulo. Então, os casos que a gente atende em conjunto gera um disparador entre toda a rede. Então, a gente sabe, todo mundo que atende aquele caso sabe onde aquela criança está, onde aquele menino está. Então, geralmente, quando a gente vai fazer uma visita familiar, procura fazer em parceria, não fazer sozinho. Então, nesse sentido, tem sido muito rico essa questão de fazer com que a rede funcione a partir de um caso real e concreto que a gente está atendendo, né? Então, isso tem funcionado muito bem aqui, junto com a Fundação Travessia, junto com o SEDECA da região, junto com o CEAS, né? Junto com o Serviço de Saúde. Então, a gente tem feito uma micro-rede para atender de alguns casos específicos que a gente elegeu para poder dar mais qualidade nesse tipo de atendimento dessa criança e desse adolescente, né? Então, nesse sentido, tem sido importante esse trabalho que tem desenvolvido nesse caso de criança e adolescente em situação de rua. Ok. Senise, o ECA é considerado uma lei bastante avançada, mas, na verdade, acho que ele nem chegou a ser implementado, não é isso? Ele está sendo implementado. Olha, a Declaração dos Direitos da Criança ela é de 59. A Declaração dos Direitos Humanos é de 48. A Declaração dos Direitos da Criança, 59. A Convenção Internacional é de 89.
E nós fizemos o ECA em 90. Quer dizer, é uma construção histórica. Então, demora, entende? Não que a gente tenha que ser tolerante, nós temos que ser exigentes, nós queremos que as crianças, de fato, sejam bem tratadas, que os adolescentes tenham oportunidade de desenvolvimento amplo. Temos que brigar por isso diariamente. Mas, como é uma mudança de modo de se relacionar entre os seres humanos, porque a criança era tratada como objeto, como coisa, que só tinha que obedecer. Tanto que o Clóvis citou uma coisa muito importante, que é os próprios adolescentes e as suas famílias participarem da construção da solução. Entende? Porque eu posso ter uma visão de fora, mas certamente quem está dentro do contexto vai oferecer elementos para achar a solução que vai atingir na raiz. Por isso eu acho que está em construção, já existe rede, já a Defensoria Pública aumentou, tem o Ministério Público cada vez mais atuante. Então, na verdade, as coisas estão andando. Você vai em qualquer cidade do Brasil, tem o seu conselho tutelar. Não é? A gente tem formação na polícia para os direitos. Então, por exemplo, a polícia violar direitos é uma coisa gravíssima, porque é um agente do Estado. Então, quando acontece uma morte de menino por ação policial, isso é um ato gravíssimo. Porque a polícia tinha que ser exemplar na defesa e não agente de violência. Clóvis, depois eu vou querer ouvir a Senise também sobre essa questão, mas você não acha que houve um recuo, assim, de certa forma, da sociedade que no passado se mobilizava em defesa das crianças e dos adolescentes e hoje parece que essa mobilização enfraqueceu? No meu ponto de vista, eu acho que o que acontece, o que está acontecendo, é que, diante de tantos fatos que em ebulição no Brasil e no mundo, a criança e adolescente, não só no Brasil, acho que no mundo, deixa de ser prioridade absoluta. Ela não é prioridade absoluta. E não sendo prioridade absoluta, ela, lógico, vai ficar em segundo plano. E aí as outras questões que surgem acabam ganhando mais prioridade, né? Então, eu penso que quem trabalha na defesa e garantia de direito tem que estar diariamente, como a Senise falou, provocando para que isso volte à tona, para que não deixar que uma morte passe em branco jamais, né? A gente tem que gritar, porque uma morte já é muita coisa, né? Então a gente tem que lutar contra isso. Muito obrigado pela presença. Você gostaria de deixar um contato? O contato da Fundação, né, o 2117-1059, e entre no site da Fundação Projeto Travessia, que lá tem todo o nosso trabalho e qualquer informação a gente está à disposição para responder. Ok, muito obrigado. Senise, nas suas considerações finais, se você puder, Muito... você concorda que houve um recuo, a sociedade deixou de Não, eu não acho que se houve. mobilizar? Não, acho que tem melhor notificação. Você tem menos mobilização. As mobilizações, as pessoas se especializaram. Tem o povo da primeira infância, tem quem faz militância na saúde mental. Então, também houve essa especialização em várias áreas, né? Na minha área, especificamente, eu acho que a imprensa tratou melhor desse tema num determinado momento e agora não. Se a gente for falar da imprensa, a imprensa está devendo muito à sociedade brasileira, em termos de qualidade da informação, de aprofundamento, de seriedade, né? Então, Você a imprensa foi dirigente da ANDI, né? Que é uma entidade que ajudou ou tentou mobilizar. A gente ainda faz isso, dialogar com os jornalistas, né? Para colocar como prioridade a infância. Eu acho que a gente deve, em termos de comunicação, ainda muito nessa área. Okay. Mas a gente caminha, eu sou otimista. Ok, infelizmente o nosso tempo está se encerrando, mas Senise, se você quiser deixar um contato também. Eu sempre deixo meu e-mail, que é oisenise@gmail.com, e muito obrigada por estar aqui, poder pensar sobre, dialogar, né? Não achar que esse é um tema fácil, ele é complexo. Ok, Senise, muito obrigado. Este é um tema importante que certamente voltará a ser tratado aqui, mas o nosso tempo está se encerrando. O Diálogo São Paulo de hoje fica por aqui. Voltamos na próxima semana. Tchau.